Louvado seja Deus pela vida de cada um, daqueles que estão aqui desde o primeiro dia, aqueles que têm permanecido. A pregação de hoje é os amigos do noivo. Só que um amigo do noivo, de repente você pode estar pensando que um amigo do noivo é direto assim, aquele cara só apaixonado por Jesus, aquele cara que é um amante da obra de Jesus. Mas um amigo do noivo, você pode dizer para quem está do seu lado, um amigo do noivo é um construtor de igrejas. Se você não falou, eu não vou começar, eu vou esperar. Eu não tenho pressa mesmo, irmão. Se tu não falar para quem está do teu lado, eu não tenho pressa. Eu estou com zero problema de ficar em pé aqui. Eu já fiquei 36 semanas em pé. Um amigo do noivo. Ó, por exemplo, a própria tia aí. Não fala. Está olhando para o Samir, mas deixa o Samir. Samir, qual é a tua, Samir? Vai ficar no sol agora? Vocês podem todo mundo olhar para o Samir, né? Oi, gente, eu sou o Samir. Que bênção que tu está aqui com a gente, Samir. Fico muito feliz que tu está conosco. Um amigo do noivo é um construtor de igrejas. Agora se faça a pergunta de milhões. Eu estou ajudando a construir essa igreja? Mas não vão perguntar? Eu estou ajudando a construir essa igreja? Davi, Malauca e Norma, vocês estão. Vocês vieram de 2.000 quilômetros. É sensacional isso. Você se respondeu, irmão? Você é um espectador dessa causa ou você é um construtor dela? Como é que o Bruno dizia ontem? Existem dois. O primeiro é o... Obrigado, Vitor. Eu não me lembrava, cara. Eu estava lutando aqui. Eu sabia que alguém ia me ajudar. A igreja está cheia de diagnosticadores. Sabem a solução. João Batista não sabia a solução da igreja. João Batista era uma voz que anunciava quem tinha a solução da igreja. Agora eu comecei a sentir Deus de uma forma mais poderosa. Acho que agora vai, hein, Chester? Meu Deus do céu. Começando aqui, irmãos. Como eu disse, o título da pregação é Os Amigos do Noivo. Mas os amigos do noivo, eles constroem a base de uma igreja saudável. Os amigos do noivo, eles constroem uma igreja saudável. E o papel específico de João Batista, nós vamos falar sobre ele lá no final, no último momento da pregação. Mas um amigo do noivo, João Batista, ele era o cara que tinha a responsabilidade de anunciar a vinda de Jesus, ou a aparição de Jesus. João Batista tinha a responsabilidade de anunciar arrependimento. Eu amo João Batista. Tem dois caras que eu amo assustadoramente na Bíblia. O primeiro dele é Davi. Eu vejo Davi, eu sempre me vi em Davi. E não quero me ver no final da jornada de Davi. E o segundo cara é João Batista. Porque João Batista, ele era um cara indigesto. João Batista na igreja de hoje, ele não pararia em igreja alguma, os caras iam correr ele. João Batista na igreja de hoje, os caras não aceitariam ele, Davi. João Batista nessa igreja não seria aceito. Porque tu ia chegar e tu ia dizer assim, ai que pregação dura, ele já ia te olhar e te dizer, te arrepende, raça de víbora. Mas a gente romantiza, né, Lili? O João Batista era um cara que é um dos caras mais romantizados da Bíblia. É João Batista. Porque a gente olha e a gente só pensa naquela história brilhante dele, suportando todas as coisas, indo preso por causa do Evangelho. Mas João Batista, tu ia passar por ele e tu ia ter uma atitude pejorativa com algum irmão. Eu peço a atenção dos irmãos que estão aí fora, porque eu conto que vocês não prestarem atenção aqui não vai resolver de nada.
A gente olha para João Batista e a gente romantiza, mas João Batista era aquele tipo de cara que quando tu tivesse uma conversa pejorativa com algum irmão, ou fizesse uma crítica sobre outro, ele ia olhar e ia te dizer assim, tu não faz parte do mesmo reino que eu, tu é raça de víbora, te arrepende. João Batista, irmãos, quando ele chegasse em um ambiente, ele ia arrebentar com as mesas. Sabe por que ele ia arrebentar com as mesas? Porque se tu te sentasse, Samir, desculpa, Edu, se tu te sentasse à mesa para comer com alguém, e ele chegasse na mesa, e tu tivesse dito assim, ai que comida bem estranha, tá fria hoje a comida do retiro, não tá fria. Ele ia olhar e ele dizer, te arrepende, cara, até quando tu vai nessa vidinha? Jesus está às portas, aí ele está chegando, e tu ainda está criticando as pessoas, ajuda elas a irem ao arrependimento, cara. João Batista, e essa é só a introdução, tá? João Batista, eu nem comecei minha pregação ainda. João Batista era aquele cara que quando tu sentasse à mesa e tu olhasse para as pessoas que estavam à mesa e dissesse assim, que comida maravilhosa, mas que calor, né? A gente está passando mal embaixo dessa tenda. Ele ia te olhar e te dizer, tu não pagou 40% para estar na tenda, irmão. Te arrepende desse tipo de posicionamento. João Batista era esse cara, mas nós vamos falar dele só no final. João Batista era o cara, esse trono, ele é o central, não era meu, já sentei no lugar errado, esse trono é de Jesus. Mas João Batista era aquele cara que ele não passava a mão, irmãos, ele não aliviava. E sabe qual que eu acho que é o problema da igreja dos dias atuais? A gente como pastor alivia demais. A gente como pastor passa o pano para tu não ir embora e tal. Ah, tá tudo bem, o irmão pecou contra ti, tá tudo bem. João Batista ia te olhar e te dizer assim, para aí. Nós como igreja estamos aqui anunciando a volta do Messias. Não é a Ana Letícia que te salva, é o Messias. Quem precisa te salvar de ti mesmo é tu. Os amigos do noivo constroem igrejas saudáveis. Eu estou lendo um livro do Rick Warren, que é uma igreja com propósitos. Uma igreja com propósito. A igreja deles é uma igreja com propósitos. É isso? Lendo o Rick Warren, eu li sobre a construção da sua casa de campo. Ele falou que a casa de campo dele levou exaustivas 10 semanas para construir os alicerces da casa, pois essa casa estava perto de uma fonte de águas. O que imediatamente tornava tudo na casa úmido, todo o espaço era úmido. E tudo que o Rick Warren tinha conseguido em 10 semanas era construir o alicerce da casa. E no final dessas 10 semanas ele disse para os amigos, e ele disse para o pai dele, pai, eu estou decepcionado. E o pai dele perguntou, por que tu está decepcionado, filho? Porque se passaram 10 semanas de trabalho exaustivo. E eu só construí os alicerces da casa, pai. Como um bom pai, ou como um sábio pai, não como um bom pai, mas como um sábio pai, ele olhou para o Rick e disse para o Rick, Rick, calma, filho, fica tranquilo. Fica feliz, cara. Porque a pior parte já passou. Quando eu comecei a preparar essa pregação, eu cheguei à seguinte conclusão. A pior parte já passou, nós já construímos os alicerces da Second House. Eu vou te explicar por que já construímos os alicerces da Second House. Porque os estudos demonstram que uma igreja, para se estabelecer na sociedade e ser reconhecida pela sociedade, ela leva 10 anos. E eu posso te dizer com exatidão, eu sou o cara que posso falar com exatidão. Faz
10 anos que as pessoas acham que a nossa igreja não vai dar certo, que a nossa igreja não vai chegar lá. Faz 10 anos que as pessoas nos olham e nos dizem que acham a igreja estranha. Por isso, por aquilo e por aquilo outro. Faz 10 anos que as pessoas olham e acham que é pecado vestir o que vocês vestem ao ir para o culto no domingo. Acham que é pecado a parede da igreja ser escura. Acham que é pecado cantar o tipo de louvor que nós cantamos. Acham que é pecado dar ceia para quem não é batizado. Acham que é pecado batizar pessoas que não eram para ser batizadas sem pelo menos um ano de batismo. Acham que é pecado batizar pessoas se elas não são casadas, elas vivem fora da união do casamento. Esquecendo-se que Filipe falou ao eunuco que o que era necessário era que ele reconhecesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas faz 10 anos que a nossa igreja passa pelo processo da construção dos alicerces. E nesses alicerces nós começamos a tirar sofismas, pensamentos e desejos humanos. No desejo humano, você pode dizer comigo, no desejo humano, você não poderia entrar na igreja se não fosse de calça, camisa e gravata. Sofisma, elucubração mental, pensamento teu. Estava tudo tão direitinho, né? Todo mundo tão calminho. Eu disse que o último dia era o dia da gritaria. Vocês lembram disso? Eu avisei. Quando o Rick Warren constrói em 10 meses a sua casa, o alicerce da sua casa, é profético, cara. É profético. Ele ficou decepcionado por quê? Porque ele olhava para aquela construção e não aparecia nada. E já faz 10 semanas que eu estou no sol trabalhando. Me pergunta, pastor? Não, só se for meia dúzia eu não faço. Pastor? Ano que vem tem retiro? Em Natal! Benhur, quantos dias tu veio aqui a semana passada? Pergunta pro irmão que está do seu lado. Quantos dias você veio aqui a semana passada? Não, mas pastor, eu não sabia que tinha que vir. É lógico, fazer os fundamentos da casa não dá para todo mundo fazer, mas é exaustivo. Agora, eu vou te fazer uma outra pergunta. Pergunta para o irmão aí, tu comeu bem? Comeu bem, Lucimar? Bife à milanesa ontem. Estrogonofe tem alguns grossos que disseram com cogumelo. A Lucimar já adaptou da forma moderna champignon. Vocês são a minha igreja, então eu preciso falar de forma transparente, tá certo ou não? Sabe quanto é que nós arrecadamos para alimentação? R$1.000. Sabe quanto é que nós gastamos? 10. Porque nós queríamos que você fosse abençoado nos 10 anos da igreja. Nós não estávamos preocupados com dinheiro. Na noite passada estragou toda a carne que nós comeríamos agora no almoço. Sabe o que nós fizemos? Não mandamos você embora. Compramos toda ela de novo. Pô, faz 10 anos que eu estou construindo as bases dessa casa. Aí eu olho para casa e ainda penso assim, pô, ainda tem gente que nos trata dessa forma. Último dia, eu sou o pastor da igreja, o dia que menos tem gente. É, igreja. Hã? E essa? Ô, Jeová. A coisa mais maravilhosa em mim é que a minha autoestima não é algo ferido. Mas o povo de Deus é sensacional. Eu disse que eu ia falar sobre João Batista. João Batista não pode falar como Abraão, senão ele não é João Batista. Sabe
faz parte, acontece isso. Quando isso começar a te sentir meio mal, vai lá, bota uma água na nuca, uma água nos pulsos. Todo mundo diz que não funciona, mas faz 100 anos que as pessoas falam para fazer a mesma coisa. Então algum dia deu certo com alguém. Pega uma aguinha gelada do Boteco dos Escardoé, que ainda tem coisa para vender, precisa comprar água lá para me ajudar a chegar nos Estados Unidos. Eu não sei nem como eu vou me hospedar e nem como eu vou comer lá. Eu preciso só ir, eu preciso profetizar. Deus não falou que é para mim dormir. Mas é extraordinário. A dica hoje de milhões foi a seguinte: está muito quente, cara. Ano que vem nós vamos colocar aqui aqueles ventiladores que jogam água. Glória a Deus, né? Com a comida não baixaria de 300 conto por cabeça para estar aqui os 4 dias. Vocês pagaram 100, 150 para comer. Eu não sei quem é que falou ontem. Foi a Duda. Eu não ia revelar. Não, pode falar. A Duda disse o seguinte: na primeira servida eu comi 50 reais. Mas faz essa. Eu não vou revelar nomes, mas tem gente que comeu 300 de comida aqui. Eu não ia falar, cara. Você sabe o apelido dele? Eu não vou falar, é Lula. Samir. Samir comeu 350, irmãos. No primeiro dia. Nós estamos fazendo uma votação nas escuras, Samir. Eu ainda não sabe quem foi que comeu mais aqui, mas tu é disparado mais votado. Mas tem um irmão aí que está no páreo. Hoje nós vamos tirar a prova dos 9. Eu só falei dos alicerces até agora, irmãos. Mas ser igreja é extraordinário. É sensacional ver, é sensacional produzir em vocês crescimento. Mas, irmãos, como é difícil, cara. Como é difícil construir uma igreja sólida sem surtar. Por isso que os amigos do noivo são construtores de igrejas e não diagnosticadores. Sabe o que o Bruno estava dizendo para vocês ontem, como bom gaúcho? Eu vou transliterar para vocês. Para de achar os defeitos e começa a produzir as construções, começa a produzir as soluções. Os amigos do noivo, João Batista, estava dada a ele a incumbência de pregar arrependimento. A ele não estava dado a incumbência de pregar o amor. A pregação do amor é com outras pessoas. A incumbência dele era pregar arrependimento. E era isso que ele fazia. Só que a igreja, ela está sedenta. A igreja, ela está sedenta por pessoas que constroem alicerces, pessoas que não passam pela obra e olham outros no olho do sol, fazendo a obra, e passam por ela e dizem assim: parece tão fraquinho esse alicerce. A igreja de Jesus Cristo na face da terra, eu digo que é romântico dizer que daqui a 2 anos eu vou para Miami para começar a igreja que se realmente for da vontade de Deus, eu vou passar 7 dias profetizando lá para entender. Se realmente for da vontade de Deus, a igreja que nós vamos começar em Miami, ela vai começar com pessoas na praia. Nós vamos perguntar: tu quer saber quem é Jesus? Tu já ouviu falar de Jesus? Tu conhece Jesus? Mas pode ser que seja o fim, pode ser que seja a quebradeira total. É romântico dizer que vai para Miami. Parece belíssimo dizer que vai para amanhã, mas aqui eu tenho casa própria, eu tenho salário, eu tenho uma igreja que eu levei 10 anos para construir, que eu vou entregar na mão de outros irmãos e que eu confio para que eles continuem essa missão aqui em Bagé. Só que fazer igreja, construir igreja, meu amigo Silvio, construir igreja não é para especuladores ou diagnosticadores.
E se você está aqui com esse papel, você está aqui para construir uma igreja. Você não está aqui para achar os problemas dessa igreja. Você faz parte da igreja. Então, a partir do momento que você entrou dentro da igreja, você é o problema da igreja também. Porque mais hoje, mais amanhã, você vai estar vai estar passando por alguma situação. Eu quero te falar sobre o primeiro ponto dessa pregação. Eu quero te pedir ajuda para replicar isso nesse irmão que está ao lado aí. Diz assim comigo: os alicerces determinam a força e o tamanho de uma casa. A casa na rocha. Na rocha é só o alicerce. A casa na rocha, ela é somente o alicerce. A casa na rocha, ela é apenas o alicerce. Tudo que vai ser construído para cima é um novo trabalho. Porém, a base que determina se será possível continuar crescendo, nós crescemos como Bola de Neve. Nós produzimos a Bola de Neve Rosário, nós produzimos a Bola de Neve Dom Pedrito, nós produzimos a Bola de Neve Rivera. Só que a base, a fundamentação disso, ela vai dizer se a Second House vai ter a Second House Miami, a Second House São Paulo, porque se essa igreja for uma igreja grande, se essa igreja é uma igreja que Deus quer levar para muitos lugares, ela precisa ir para São Paulo, o centro do Brasil. Mas é claro que quem não constrói, presta atenção aqui, é claro que quem não constrói não pensa nisso. É claro que quem não constrói não pensa nisso. É claro que quem não é construtor não pensa nisso. Porque é muito fácil olhar para isso e dizer: a minha igreja está indo para São Paulo. Mas é maravilhoso ir lá e cantar um dia no microfone da igreja em São Paulo. É maravilhoso, claro que é maravilhoso. Porque alguém construiu o microfone. Vocês sabiam, os novos aí, os velhos já sabem, vocês sabiam que por 6 meses eu e a Lidiane cantamos exatamente os mesmos 2 louvores da nossa célula, quando começou a igreja lá em casa? Foram 6 meses ela tocando no teclado 2 louvores, e por 6 meses nós pegávamos uma folhinha, que eram as mesmas folhas, então nós dávamos nas mãos das pessoas: esse louvor nós vamos cantar hoje, o Rei está aqui. Aí no final da reunião, nós recolhíamos as folhinhas, porque era nós que pagava tudo. Então nós recolhíamos as folhinhas para na próxima semana dar de novo. Nós vamos cantar esse louvor aqui. Aí as pessoas cantavam: o Rei está aqui, o Rei está aqui. Aí nós recolhíamos as folhinhas, guardávamos as folhinhas para a semana que vem, e 6 meses nós fizemos isso. Essa caixa, a caixa que nós tínhamos era muito parecida com essa do Silvio aqui, essa do Silvio debaixo só, do retorno. É claro que essa é mais chique, a nossa dava uma chiadeira infernal. Nós compramos uma caixa em Rivera que vinha com 2 microfones sem fio, nunca funcionava. Então nós cantávamos no gogó: o Rei está aqui, o Rei está aqui. Mas agora, quando os irmãos chegam aqui, tem placa acústica nas paredes, irmãos. O insuportável do irmão do áudio. Eu só não vou dizer o nome porque ele está armado. Ele disse assim: pastor Silvio, o som está batendo no chão, ele está batendo na parede, ele está subindo. E eu pensava para mim: para o inferno! Meu trabalho é construir pessoas, meu trabalho é ganhar almas para Jesus. Aí eles me convenceram que para ganhar melhor almas para Jesus, o som tinha que bater naquelas malditas coisas e tinha que cair para baixo. Era para subir para a zona. Quanto chuta quanto é que custou as placas acústicas?
Quantos têm ideia de quanto é que custa uma placa acústica? Quanto? Quem mais tem uma dica de quanto custou a placa acústica? Quanto? 8 mil? Quanto falou? Um Celtinha? Sabe por que ninguém sabe? Porque para construir uma igreja precisa participar dela. Custou algo em torno de 6 mil reais essa placa. Porque eles fizeram. Senão tinha custado 20. Porque a igreja, ao ponto que a gente vai crescendo, ao ponto que a gente vai maturando, a gente vai tendo que dar para ela alicerces mais sólidos, mais fundamentados. Então a gente começa e diz assim, poxa, a gente começou na nossa casa, mas nunca foi um projeto continuar na nossa casa. A ideia era fazer essa igreja se expandir e ela alugar um prédio. Então quando nós pensamos nisso, nós tínhamos que pensar que ela precisava de um fundamento sólido. Então colocar as placas acústicas agora faz parte do processo de melhorar a estrutura para que as pessoas se sintam confortáveis dentro dela. É melhor estar aqui embaixo da tenda ou estar lá no ar-condicionado? É aqui? É aqui? Vocês não responderam, é melhor estar aqui ou lá? Sabe quanto é que custa a luz para estar lá? Não, mas o ponto da pregação não é esse. O ponto da pregação é outro. Eu só quero abrir os teus olhos para eu quero ser construtor de uma obra. Eu só quero abrir os teus olhos que vocês como Second House, vocês como a nossa igreja, a igreja que você chama de sua igreja, ela está encerrando um ciclo agora. Que é um ciclo de adaptação. Eu sou uma igreja, eu faço parte dessa comunidade local como igreja Second House. Os primeiros 10 anos. Porém, os próximos 10 anos determinam se nós vamos expandir para as nações ou se nós vamos permanecer só em Bagé. E aí começar a minguar, diminuir, se apequenar. Por quê? Porque ao ponto que nós não temos uma base sólida, nós não vamos ampliar, nós vamos diminuir. Por quê? Porque nós vamos começar a discutir entre nós. Nós vamos começar a achar que está certo e está errado. Porque nós ainda não entendemos o que é ser diagnosticador e o que é ser construtor. Vocês estão conseguindo me compreender até aqui, irmãos? Porque é fundamental para que a gente possa dar continuidade na pregação. As bases da igreja Second House já foram formadas. Agora o nosso papel daqui para frente é tornar cada casa uma igreja e cada família um sacerdote. Mas como se faz? Como se constrói isso? As casas de vocês precisam passar a ser igrejas, para que os seus filhos passem a ser sacerdotes fiéis. Vocês entenderam? Quero que eu repita. Se a tua casa não se tornar uma igreja, presta atenção, o teu filho não será um sacerdote, porque nos cultos de domingo não se consegue fazer isso. Vocês entendem isso, irmão? Porque mesmo que eu passe 2 horas berrando, mesmo que eu passe 2 horas te entretendo, mesmo que eu passe 2 horas pregando, se você não construir as bases da igreja dentro da sua casa, que é tornando a sua casa uma igreja, o que é uma igreja chamada Second House, não será uma igreja, porque igreja é corpo de Cristo, é nós, não é prédio. Vocês entenderam? Feita a introdução, vocês compreenderam a introdução? Feita a introdução, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Efésios 4. Era fundamental você entender que essa igreja não se constrói com diagnosticadores, mas ela se constrói com construtores. Era fundamental entender que sem a sua casa se tornar uma igreja, esta igreja que nós chamamos de igreja chamada Second House, não será uma igreja. Não há como ser igreja se na sua casa você não é igreja. Então começa a acontecer o quê? Infla, esvazia. Infla, esvazia. Infla, esvazia. Traduz aí, gente. Então é impossível construir uma igreja porque ela começa a inchar. Vem pessoas. Vem pessoas. Nós ganhamos, batizamos. Porque o que nós temos mais feito é batismo.
Porém, se tu não te torna uma igreja na sua casa, você começa a encher o saco das coisas e das pessoas. Sabe qual é um dos grandes motivos desse pessoal que está aqui do lado na sombrinha? Enquanto nós estamos no calorão. Vocês sabem qual é o grande motivo de esvaziamento da igreja? Vocês têm ideia qual é o principal motivo de esvaziamento da igreja? Quem tem ideia aí? Levanta a mão para que eu saiba. Nenhum sabe. O principal motivo de esvaziamento da igreja é a indiferença das pessoas dentro da igreja. É quando tu passa por alguém e tu nem olha para ele. Mas para aí, não era para a gente ser uma igreja? As pessoas me procuram em massa para falar sobre isso. As pessoas me procuram em massa para falar: quando eu era obreiro, eu era valorizado, agora eu não sou mais valorizado. Não, para aí. Tu decidiu que tu ia sair desse ponto para esse ponto e tu definiu quais eram as normas para isso acontecer. Aí você decidiu, na sua cabecinha pensante, mirabolante, que ser a igreja, você precisaria ser cortejado todos os dias quando você passasse. Olá, tudo bom, Marcelo? Como é que tu tá? Tudo bem? Bom dia. Oi, Marcelo, tô indo embora, tchau, Deus te abençoe. Marcelo, esqueci de dizer que tu tenhas uma semana abençoada. Melhor dizendo, maravilhosa. Não, às vezes a gente passa e o maldito do celular tocou e eu olhei para o Marcelo e disse: eu preciso correr porque eu preciso... Aí ferrou, o Marcelo olhou para mim e disse assim: o pastor é insuportável, ele passa pela gente no cumprimento. Davi, pastor de igreja, não, uma pastora de igreja, é para ir ou não? Essa Efésios capítulo 4, versículo 22, a Bíblia diz o seguinte, irmãos: livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver. Vocês podem repetir comigo isso, para gravar o cérebro? Livrem-se. Não, preciso que seja todos. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. E você que é daqueles que não repete nunca, será que você está fazendo parte, construtor? Livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixa eu te falar uma coisa, Marcelo. Quando eu passar por ti, eu ainda não estou pronto para toda vez que eu te olhar te dizer: oi, Marcelo, tudo bem? Paz do Senhor. Eu ainda estou chegando no mundo, irmãozão. No mundo a gente passa e diz: nem sei que esse cara está me olhando. É assim, não é? Cara estranho, velho. Tá toda hora fica se abrindo. Mas o cara está cuidando da minha mulher. Que coisa estranha. Não, parece Tu está entendendo, irmãos? A gente precisa se livrar da velha natureza. Por quê? Quem sabe a resposta de milhões? Por que a gente precisa se livrar da velha natureza? Porque agora nós somos a igreja! Agora nós somos a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor tem como seu principal atributo o amor. A igreja do Senhor, ela tem como principal atributo o amar. Amar ao próximo como a si mesmo. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração. Então, quando eu amo ao Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, isso é de dentro para fora, transborda. E a maior expressão desse transbordar é o amar o próximo. É eu transbordo amando o outro. Eu transbordo suportando a diferença. Eu transbordo suportando a ofensa. Eu transbordo suportando a arrogância, a irreverência das pessoas. Os primeiros 10 anos eles apontaram algo. A gente faria o estabelecimento dessa igreja, a gente montaria a estrutura, nós teríamos uma igreja sólida para, a partir dela, ampliar. Então, nesses 10 anos, a gente já fez demais, eu acho que a gente agiu até acelerado demais. Começamos 3 igrejas com
guerreiros no campo, que hoje nem second house são, uns desviados. Mas nós começamos essa igreja e nós começamos a olhar, e antes disso nós já olhamos e dizia assim: pô, eu quero uma célula em Aceguá. Quem é que quer uma célula em Aceguá? Levanta a mão. É, irmãos. Olha, Senhor. Aleluia. Sabe o que precisa para uma célula em Aceguá acontecer, Marcelo? Construtores! Não diagnosticadores! Vamos para Aceguá? Tu começa a fazer o louvor lá, pode ser? Amém. Toda terça, às 7h30 vai ter que estar lá. Sol, chuva, gripe, dor de cabeça. Foi isso que a gente fez. Aí a gente olhava e dizia: Mateus, eu disse 50 vezes para ele, James, amor, fica em casa, você não está bem. E ela... Quando precisarem falar com a pastora, vão falar contigo? Digo: não, ignorante, ela não fala assim com a vizinha. Ela disse: não, tem que estar lá. Porque, irmãos, porque a gente entendeu o conceito lá na nossa casa do que era ser igreja. Um dia entrou uma menina que hoje não está mais morando em Bagé, mas toda vez que ela vai a Bagé, ela vai na igreja nos visitar. Mas um dia entrou uma menina e ela foi na célula, era aqueles primeiros 6 meses, ela foi na célula, e quando ela entrou, cara, eu fui até a porta depois com ela, quando ela foi embora, para dizer para ela, ela foi um pouquinho mais cedo, eu disse para ela: que legal que tu estava aí. Aí pensa num bicho do mundo. Eu disse: que legal que tu estava aqui com a gente hoje. Terça-feira que vem a gente tem célula de novo, vai ser um prazer te receber. Ela olhou para mim e disse: eu não venho mais. Mas, poxa, mas por que tu não vem mais, cara? O que aconteceu? Vocês não gostam de gays. Eu olhei pra ela e disse: quem falou isso, cara? Mas nós não tocamos nunca no assunto gay na igreja. Mas eu sei tudo que a igreja é igual. Eu disse pra ela: vamos combinar o seguinte, semana que vem tu vem e traz teu amigo gay, porque deve haver algum. Por quê? Porque as pessoas, elas não são construtoras. Mas lá na minha casa, eu aprendi a amar e tolerar todo mundo. A minha casa teve célula por um ano inteiro. Durante um ano não sobrava comida para mim comer toda terça-feira. E eu era quem pagava a grande maioria das coisas. Mas por um ano eu construí uma estrutura que fundamentou essa casa maravilhosa que nós temos hoje, que está fundamentada sobre a rocha. Aleluia! Mas não conseguiremos ampliar, crescer, alavancar essa igreja sem que a sua casa seja uma igreja. Entende? Trazê-los para cá nesses quatro dias foi tentar fazer com que vocês conseguissem olhar um para o outro e ter comunhão. Eu me alegrei pra caramba de algumas coisas. Eu sorri em muitos momentos, cara. Aqui nesse final de semana, eu sorri em muitos momentos. Pode ser que eu não perceba nada, mas eu percebo tudo. Eu sorri te vendo ali, sentada com o Felipe e com a Luísa, fazendo grupos de amigos. Sorri te vendo dar risada com o Cid, que é um cara extremamente sério. Sorri, cara. Sorri. Sorri olhando os diagnosticadores na fila. E aí, não vão servir ainda? Olha o calorão que tá isso aqui. 50 pila! Eu sorri, eu olhava para vocês e dizia assim: oh Deus, ainda bem, Senhor, que a minha autoestima está curada. A igreja de Jesus Cristo, ela é fundamentada na rocha. Só que a rocha que é inabalável é Cristo. O que está acontecendo? Tem gente que está construindo a igreja da sua casa em rochas inabaláveis, que são conceitos, padrões e culturas criadas por nós mesmos. Vocês estão entendendo?
O pastor parece que está bravo. Não, estou longe. Estou só esperando o momento que a gente vai para a piscina. Versículo 23. Presta atenção. Deixem que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes. Vocês conseguem me ajudar nessa repetição? Digam comigo, deixem que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes. Quando alguém passar por vocês, olhem para esse alguém, porque ele pode estar vindo para dentro da igreja com a sua autoestima destruída, e um abraço cura. Quando você é igreja dentro da sua casa, você não passa pelo seu filho como se ele não existisse. Então você aprende dentro da sua casa a amar o próximo como a você mesmo. Não é assim que a gente faz? A gente não ama os filhos, Angélica, muito mais do que ama qualquer coisa. Então o conceito divino para a igreja é esse. Eu preciso olhar para o Pedro Henrique e amar o Pedro Henrique muito mais do que me ama a mim. Porque quando eu saio de dentro da minha casa amando uma pessoa que não é eu, em carne e osso, eu consigo olhar para o outro e dizer assim, cara, mas eu consigo amar outra pessoa. Versículo 24, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Vocês podem me ajudar, irmãos? Porque esse Efésios 4, versículo 22 até o 26, 25, é enlouquecedor. Olha o que a Bíblia diz. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Silvio, cara, o que é isso? Então, pastora Norma e pastor Davi Malauca, quando nós formos para a igreja, nós precisamos ter uma conduta justa e santa como Deus. E aí os diagnosticadores de plantão, o que falam agora nesse momento? Está tudo perdido. Nós não somos uma igreja. Está tudo errado. Está tudo errado nessa igreja. Nós não conseguimos. Porque eu até estava me lembrando aqui, semana passada eu passei e ninguém me olhou. Aí acontece coisas com um cara com a autoestima curada como eu. Eu cheguei agora de manhã, lindo, uma camisa maravilhosa, com um perfume maravilhoso. E tinha umas insuportáveis sentadas naquele quiosque ali, que não vale a pena mencionar o nome delas. E eu cheguei e disse bom dia, e elas nem me olharam. Aí eu, com a minha autoestima curada, Davi, peguei meu banquinho, saí de mansinho, olhei para o lado, eu ia me sentar lá humilhado, na sombra, e eu ia fingir que eu ia adorar a Deus e tal. E aí eu olhei para o lado e o Edu faz assim, pastor! Edu! E o Edu olhou para mim e disse assim, senta com a gente, tem um tempo de mesa. Aí o Richel disse assim para mim, acertei o nome dele pela primeira vez, né? Aí o Richel olhou e disse assim para mim, pastor, vem tomar um café conosco, pastor. Eu disse, pô, cara, vou tomar um cafezinho, pode ser, vou de jejum. Ele disse, senta aí. Aí eu olhei pela mesa deles, irmão, e a gente começou a bater papo, e aquelas irmãs insuportáveis permaneceram lá no celular. Não vou dizer o nome dela. Até o final pode ser que mude. Versículo 25. Portanto, será que eu falo essa, irmão? Fala ou não fala? Portanto, abandonem a mentira. Parei, vamos para a piscina. Crente não mente, pastor? E digam a verdade ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Eu adorei esses dias, eu fui fazer eu estava batendo um papo com uns irmãos aí, eu vou dizer só o nome dela para não expor eles.
Pode ser que eu decida mudar depois. Olha o que as pessoas gostam na gente, irmãos. E a menina, a filha deles, tem 11 anos, eu acho. É entre 11 e 12. E ela diz assim para a mãe dela: eu gostei do pastor. O pastor fala olhando na cara e diz na cara da gente o que ele pensa. O que eu poderia fazer? Poderia passar por ti e dizer assim: adorei que vocês me olharam e não me cumprimentaram. Foi maravilhoso. A gente é uma igreja perfeita. Faz parte esse processo da gente passar por uma mesa e ninguém olhar. Isso tudo faz parte. A gente está numa construção. A igreja, ela diz assim: abandonem a mentira, digam a verdade ao seu próximo, pois todos somos parte do mesmo corpo. Ou seja, no corpo de Cristo necessita-se Juan Batista. A igreja que tem seu alicerce bem fundamentado, ela cresce. Por quê? Porque nós nos olhamos nos olhos, nós nos dizemos o que pensamos, nós nos dizemos o que pensamos, nós não ficamos elucubrando coisa pensando, mas eu vou dizer, eu vou fazer. Não, a gente olha no olho, a gente fala, a gente pensa, a gente reage, a gente é humano. Mas o que a gente precisa fazer em todas as vezes que for fazer isso? Em amor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, prestem muita atenção aqui. Por isso que eu fiquei para o último dia, para eles irem todos embora e nós falar só entre nós, igreja aqui. Nós estamos em família. Em família se briga ou não se briga? Bastante. Mas depois a gente se acerta. É assim ou não é? Vamos lá. A gente não vai conseguir crescer se a gente não mudar. A palavra que a pastora Márcia profetizou, ela disse para a pastora Lidiane, e ela profetizou para mim hoje pela manhã, que eu sou um apóstolo. E ela diz assim: te prepara, porque tu é um apóstolo. Essa igreja vai transbordar de gente. Aleluia! Ah, como é maravilhoso, né? Aleluia! Mas vocês podem dizer para quem está do lado: eu preciso que tu mude. Preciso que tu mude. Me ajuda a dar um passo. Tem que mudar. Sabe por quê, irmãos? Tem que mudar. Por que isso? Porque a gente precisa passar pelas pessoas de hoje em diante e considerar relevante estar com ela. Presta atenção, vocês já estão conversando fiado aí do lado. Vou pedir para todo mundo vir para baixo da tenda. A gente precisa mudar. Por quê? Senão a gente não vai conseguir, sabe por quê? Porque a igreja não vai crescer sem vocês. A igreja não cresce pelo meu apostolado, que nem eu sou e tenho zero expectativa de ser. Mas a igreja não cresce comigo sozinho. A igreja cresce com os construtores, com os caras que estão dispostos a ficar em pé, com os caras que estão dispostos a fazer o louvor. Essa galera do louvor, esse cara, eu acho que 1h30 aqui. Eu cheguei aqui 9 horas e eles estavam cantando e começaram e foram até as 11, cara. Então, se a gente não mudar como igreja, se a gente não mudar alguns conceitos pessoais, se tu não mudar a igreja da tua casa, a gente não vai conseguir. Bruno falou uma coisa fundamental. Falou sobre filhos, mas eu vou falar sobre marido e mulher, que é mais amplo. Rafael, eu tenho certeza, meu amigo, que tu e a Thaís não vivem a família Doriana, que tem dias que vocês se olham um para o outro e dizem: eu te odeio, Thaís. Eu não suporto quando tu faz isso. É assim ou é só lá em casa, irmãos? Eu tenho certeza. Mas tu não tens o direito bíblico de dizer para Thaís: junta as tuas malas e vai embora. Não, porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne. Se eu juntar as coisas na minha mala, vai as tuas também, infeliz. Porque nós somos uma só carne.
Então se eu vou, tu vai também. Porque afinal de contas a parte pior da relação é tu. Por que sou eu? Tu viste, tu sempre me acusa. Não, porque tu está querendo que eu vá embora. É assim, não é? Ah, esse daí está morto. A igreja é exata a mesma coisa, irmão. A igreja é exata a mesma coisa. Nós somos corpo de Cristo. Mas, Davi, tem horas que nós estamos dizendo para a mão: vai embora, mão! Eu não te quero mais aqui. Mas eu sou o pé. E o pé não consegue fazer o papel da mão. Vocês podem, quem está de chinelo, pode tentar pegar a garrafa de água aí para mim? No pé? Sabe por quê? Porque uns são anunciadores do amor e outros são anunciadores do arrependimento. Porque essa é a igreja. Vocês estão entendendo aí, irmãos? E os irmãos que estão aí fora, vocês estão entendendo? Essa é a igreja, cara. A segunda parte, o segundo ponto. Uma igreja alicerçada na palavra de Deus será uma igreja com grande poder. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Porque nós, Second House, recebemos uma predestinação de Deus. Nós recebemos um comissionamento de Deus, nós, Second House. Deus nos disse para ir até os confins da terra. Eu não sei o que Deus disse para outras igrejas, mas para nós Ele disse para nós fazermos o ID e irmos aos confins da terra. Então vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. E aí vem o milagre, que é até os confins da terra. Sabe por quê? Porque naquela época, Judéia e Samaria era o final das construções. Mas um camarada que só poderia se chamar Pedro descobriu o quê? Descobriu o quê, irmãos? Olha a aula de história. Pedro Álvares Cabral descobriu o quê? Descobriu que a terra era muito maior. Descobriu o quê? A terra era muito maior. E aí ele chegou aonde? No Brasil. E quando ele chegou no Brasil, eu não posso cantar porque tudo viraliza, mas tem uma música que diz: festa estranha, que gente esquisita, não tô legal, não aguento mais birita. E chegou nos índios, velho. Os caras eram estranhos demais, os caras andavam pelados. Os caras andavam pelados. As mulheres tinham o peito na barriga. Os homens tinham a barriga do King Kong. Será que é por isso que tem alguns... Vou trocar de assunto. Os caras começaram a descobrir os confins da terra, cara. Só que aí o negócio começou a complicar para nós, igreja. Por quê? Porque era Judéia e Samaria. Tinha os confins da terra, mas ninguém sabia onde era, então ninguém ia. Só que agora, nós soubemos. Eu vou te dar um dado horripilante. Tem 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E você é um diagnosticador. 2 bi de pessoas não conhecem Jesus. Só que diferente de outras igrejas, Deus nos comissionou, Deus nos deu a predestinação de ir aos confins da terra, ou patrocinando, ou indo como pessoas enviando. Então Deus nos deu uma dura missão. Nós vamos ir nos Estados Unidos de novo esse ano. E no ano passado, quando eu fui, eu precisava falar de Jesus. E eu não sei falar inglês.
cara era americano, com perdão da expressão, sem termos pejorativos, um negãozão desse tamanho. E eu sentei do lado dele e disse para ele, como é tu nome? E ele me olhou com cara de paisagem e eu, tomado da ousadia de Cristo, disse para ele, what's your name? E ele me disse, Kings. E eu pensei imediatamente, Kings é rei. Não é nome de homem, tá me mentindo? Oh, Kings, very good. Esperando que ele me perguntasse o meu. Porque eu tinha um sonho de falar com alguém que eu não conseguisse entender. Eu queria falar de Jesus para alguém, mesmo sem entendê-lo. Aí eu disse para ele, o que eu falei, cara, eu perguntei para ele de onde ele era. Eu sei que... Hã? Eu não devo ter falado isso. O som eu até acredito que falei. E ele me disse de uma cidade, Califórnia. Oh, very good. Very good. I'm in Brazil. Ah, era fome. Ferrou. Eu fiz um amigo. E aí eu fiz uma selfie. It's this Kings, my friend. Porque quando tu olha para alguém e tu tem sede de saber quem é, tu tem aquela sensação de que aquilo que tu viveu de extraordinário não pode morrer em ti. Faz sentido ou não? Eu vivi coisas tão extraordinárias na minha vida. Apóstolo Nicolau começou a perguntar como é que foi a nossa vida. E eu pensei para mim, ele perguntou, me fala um pouco aí de vocês, da igreja. E eu pensei para mim, agora eu vou contar um filme para ele, Tangos e Tragédias. Eu disse, o senhor realmente quer saber? Contei uma parte do testemunho e ele disse para mim, eu vou te dar uma palavra. Eu disse, o senhor vai me dar uma palavra? E eu já, mão para cima, vou receber. E ele disse, tu não vai passar pelo tribunal de Cristo. Tu vai passar na reta. Tu já passou todas as tragédias que podia passar aqui. O velho dava risada, cara. Que velho ordinário. Ele dava risada. Eu disse, tu tá rindo, apóstolo? Ele disse, não, tu é a pastora Lidiane, que ele fala assim, né? Tu e a pastora Lidiane, vocês não vão passar pelo tribunal de Cristo. Cara, a gente está fazendo agora, para que isso aconteça, um curso, uma escola chamada Escola de Missões. Toda segunda-feira, às 7h30, tem curso da Escola de Missões. Para ser missionário, precisa ter um caráter tão aprovado por Cristo. Eu não fazia uma vaga ideia, desculpa. Para fazer missões precisava ter um caráter tão aprovado em Cristo que eu não fazia uma vaga ideia. Porque chegou um momento que a pastora Sheila dizia na aula assim, tu não vai conseguir trazer alguém que perdeu toda a esperança na vida porque não tem água para beber, se tu não for o verbo vivo encarnado. Vocês entenderam? Porque tu chega, eu cheguei na casa da menina para pregar pela primeira vez e abrir a nossa célula lá. Primeira pregação na casa da menina. Eu termino de fazer a pregação, quando eu vou sair da pregação, uma menina de 12 anos, ela me chama e me diz assim, pastor, eu posso falar contigo? Eu disse, pode. Eu posso fazer uma pergunta, pastor? Eu disse para ela, pode. Ela me fez a seguinte pergunta, como acreditar em Deus se eu fui estuprada por um pastor? Como que tu responde para ela se tu não carregar Jesus? Não, porque assim, sabe como é que é?
aquela história, né? O mundo está cheio de homens bons e homens maus, e em todos os lugares há homens bons e homens maus. Sabe como é que é? As coisas são assim. Em 10 pessoas sempre vão ter 6 bons, 4 maus, ou 6 maus e 4 bons. Hipocrisia. O que elas querem olhar é em ti e no espelho aparecer Cristo. O que elas querem é te olhar e no espelho aparecer Cristo. Elas não querem que no espelho apareça o demônio do pastor que estuprou ela. Para ser essa igreja poderosa, nós vamos ter que carregar algumas coisas na mala, irmãos. Na mala não pode faltar a palavra de Deus, cara. Não pode faltar. Se nós sairmos para essa viagem aos confins da terra sem a palavra de Deus, nós não chegaremos a lugar algum sem que a gente perca o foco antes. Por quê? Porque nós vamos começar a produzir pensamentos humanos. Nós vamos começar a produzir pensamentos e vontades humanas. Então a gente vai chegar nesses lugares e a gente vai dizer, não, as coisas funcionam assim. Aí o cara vai te olhar e vai te dizer assim, mas uma vez passou um cara aqui e disse que era assim, tinha a tal da Bíblia, mas é que eu não vi o senhor lendo a Bíblia ainda, eu só vi o senhor falando desse... E aí no Salmo 119, versículo 105, que está ali, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu chegar em alguns lugares, a primeira coisa que precisa entrar é a lâmpada para os pés das pessoas, a luz para que elas possam trilhar um novo caminho. Não adianta tu falar de igreja se tu não carrega a Bíblia. Não adianta tu falar de Jesus se tu não lê Bíblia. Não adianta tu falar de um Deus bom se tu não tem Bíblia na tua boca e na tua mente. Agora eu sou da igreja. As pessoas olham na tua rede social é um escândalo. As pessoas precisam de luz, direção. E o pior de tudo, gente, eu não estou falando das pessoas, muitas vezes eu não estou falando das pessoas que estão no mundo. A grande maioria das vezes, as pessoas que estão precisando disso aqui é a tua própria família, é a tua própria casa, que é, infelizmente, muitas vezes uma bagunça. Porque a imagem que tu reflete não é a imagem de Cristo. E eu não estou aqui sendo hipócrita de dizer que vocês não vão errar, porque eu também erro. Mas o grande problema é tu errar continuamente. Chama-se iniquidade isso. Então a primeira coisa que precisa carregar na mala é a palavra de Deus encarnada na sua vida. A palavra de Deus sendo o verbo em você. Então nós vamos sair das nossas casas e quando nós sairmos, nós carregamos uma Bíblia dentro de nós, nós carregamos um livro, um manual de instruções. Ah, pastor, eu não tenho a minha primeira Bíblia ainda, você já deveria ter há meses. Pastor, eu não li toda a Bíblia ainda, eu te desafio, está no começo do ano, se tu correr, dá para ler toda ela esse ano ainda. Eu tomei uma decisão, esse ano eu vou terminar de ler toda ela de novo. Não sei te dizer quantas vezes eu já fiz, mas já foram algumas. E esse ano eu vou ler toda ela de novo. Porque o que as pessoas precisam quando tu chegar nos lugares é a lâmpada, é a luz para saber para onde vão. Sabe por quê? Palavra dura agora, hein? Sabe por que muitas vezes vocês falam para os filhos de vocês ficarem nos cultos e os filhos de vocês não querem ficar nos cultos? Porque é chato o culto de vocês dentro de casa. Sabe por que muitas vezes vocês querem convidar as pessoas para ir na igreja e as pessoas não vão? Porque vocês são críticos às pessoas, vocês são só diagnosticadores, vocês não são construtores. A Bíblia está
cheia de diagnosticadores. Homens que falavam como fazer, mas ela tem só 12 caras que morreram por causa dessa parada aí junto com Jesus. Eu estou considerando Paulo no lugar de Judas aí. Que era o cara realmente escolhido por Jesus para isso. 12 caras, quando foram crucificar um dos caras, o cara olhou para eles e disse: não, a mim tu não vai crucificar. Eu não sou digno de morrer do mesmo jeito que Jesus morreu. E ele disse: não, tu vai morrer numa cruz, é a maior vergonha que tem. Esse cara era Pedro, ele disse: então me crucifica de cabeça para baixo. Me crucifica de cabeça para baixo, mas eu não vou passar o que Cristo passou. Eu não tenho direito, eu não sou digno de morrer do mesmo jeito dele. Agora, 2 semanas atrás, a gente foi lá na casa da menina de novo. E foi terrível ser abraçado por uma menina que não queria que nós fôssemos embora. Tio, não me deixa aqui, tio. Tio, me leva junto, tio. Eu quero contigo, tio. Eu posso contigo, tio? Não, porque ela vive enclausurada. Sabe quem colocou ela lá? Pai e mãe. Porque não eram igrejas as suas casas. Então, infelizmente, eu tive que tirar a mão dela das minhas pernas e tive que dizer para ela: o tio tem que ir embora. O tio não pode ficar aqui todo esse tempo. Mas o tio se compromete em voltar. Sabe o que essa menina precisa? De uma igreja. Mas sabe como que essa menina vai acreditar na igreja que nós somos, nessa casa? Só se nós formos o reflexo de Jesus. Ela precisa olhar para nós e ela precisa ver Jesus. Sabe por que às vezes a gente vai na casa do vizinho e diz para o vizinho: vamos na igreja, o vizinho olha para ti e diz assim: não, porque ele te ouve discutindo dentro da tua casa. Nós vamos crescer, igreja. Há uma palavra sobre nós que nós vamos crescer, mas você precisa mudar. Eu preciso mudar. O meu desabafo ontem, pós-pregação do Bruno, é um grito pedindo socorro. O meu desabafo é um grito pedindo socorro a cada um de vocês. Teve pessoas que saíram da igreja agora, que foram na casa de irmãos, amigos leais, foram na casa de amigos leais dizer que era para sair da igreja. Como que consegue carregar embaixo do braço uma Bíblia? Só que os amigos leais me chamaram. Me disseram: pastor, nós te conhecemos. E nós não vamos te deixar, pastor. Só que na jornada, tu precisa saber que o que tu carrega não é um livro de historinhas, é a palavra de Deus. Então tu precisa ter comportamento para carregá-la. Tu precisa ter postura para levar essa palavra nas tuas mãos. Segunda coisa que nós não podemos deixar nessa mala de viagem. Nós precisamos que Jesus seja o guia dessa viagem. A Bíblia diz em João 14, versículo 4, irmãos, eu estou pautando cada passo dessa palavra na Bíblia, para que vocês entendam o que é ser uma igreja bíblica. Jesus precisa ser o guia dessa viagem aos confins da terra, que muitas vezes vai ser a tua própria família. Os confins da terra vai ser o quarto ao lado. João 14, 4, a Bíblia diz: vocês conhecem o caminho para onde vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé.
como podemos conhecer o caminho? Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Então é impossível ir aos confins da terra, é impossível ir à vizinha, é impossível ir falar de Jesus no quarto da esposa, do filho, da mãe, do irmão. É impossível ir sem morrer para si mesmo, porque ele morreu em uma cruz. É impossível. É impossível ir a algum lugar sem que Jesus seja o caminho, a verdade e a vida. É impossível ir para algum lugar, é impossível ser efetivo em alguma coisa sem que Jesus seja o caminho, a verdade e a vida. Só que acontece que a gente vai deixando de ser cristocêntrica, porque nós começamos a ir sobre os nossos padrões. Tu não pode isso, tu não pode aquilo, tu não pode aquilo outro, tu não pode o que Jesus diz que tu não pode. Porque o resto é padrão, é conceito humano. Quer ver a maior heresia que inventaram nos séculos da igreja? Que não pode tomar ceia quem não é batizado. A Bíblia está ordenando: examine-se o homem, pois a si mesmo, então coma e beba. Ela está determinando a fazê-lo. Ela não está dizendo: prepare-se, esteja pronto, esteja com um X período de preparo. Não, ela diz: examine-se, sou pecador, perdoa-me, Senhor, eu vou viver uma nova vida contigo. Amém. Participei. Mas quando a igreja é pautada em conceitos e não em Cristo, ela começa a estabelecer conceitos, padrões. Ela começa a estabelecer um manual de instruções para se fazer parte dessa igreja. Quem aqui já foi de alguma igreja que quando tu entra, eles leem para ti o que é ser membro? Quem já foi? O membro precisa... Tu já foi, cara? Quem foi? Pode levantar a mão bem alto. O membro precisa ser assim, 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 assim. Tem alguém aqui que já foi de uma igreja assim ou não? Já foi, Lucas? O membro não pode isso. Para ser membro ele precisa disso. E aí a gente não senta com as pessoas, o problema é dele, mano. A gente não senta com as pessoas e diz o seguinte: para você ser membro, você precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa participar do próximo passo, que é o batismo. Você precisa agora passar a Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como você mesmo. Você precisa reconhecer que Ele é o único caminho, verdade e vida. Você precisa reconhecer que lâmpada para os seus pés é a palavra de Deus e luz para o seu caminho. Você precisa reconhecer que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa reconhecer que a árvore é conhecida pelos seus frutos, e árvores que não frutificam, elas são cortadas e jogadas fora. Você precisa reconhecer que o seu próximo é muito mais importante que você. Você precisa reconhecer o que está aqui dentro. Esse é o padrão de membresia. Vocês estão entendendo? Porque é bacana a gente colocar ali casa na rocha, 10 anos. Mas eu sabia que para mim ia cair essa massinha, que eu ia ter que roer essa massinha, de demonstrar o que realmente ter uma casa na rocha. Porque a igreja da casa na rocha, ela não consegue caminhar sem estar fixada na rocha. Jesus é o guia nesse novo caminho. Então nada nem ninguém pode te paralisar. João 14, versículo 12, a Bíblia diz: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e até maiores, pois eu vou para o Pai. O que ele está dizendo aqui, pelo amor de Deus? Porque para que tudo se cumpra, eu preciso ir para o Pai, preciso deixar alguém. Então, para não deixar você
você só, eu deixarei com vocês um consolador. Mas a responsabilidade de fazer as obras, curas, sinais e maravilhas é de vocês, de posse do meu nome. Ficou compreensível? Então eu preciso ir, e quando alguém precisar ser curado, precisa ser eu e você. Só que aí o pastor não pôde ir, e aí o pastor olha para a Ana Letícia e diz assim: Ana, vai lá e ora por cura pelo Glauber. A gente já amarra isso em nome de Jesus, já joga essas palavras fora. É apenas uma demonstração, um exemplo. E aí a Ana levanta do lugar dela, e a Ana toda vez que vai orar, que está doente, pede para alguém orar. Tu ora por mim, irmão, estou com muita dor hoje na cabeça. Está doendo aqui, ó. Ou aqui é mais conhecido. O que é aquela dor que tem aqui? Todo mundo já teve sinusite na vida, é verdade ou não? Ah, eu tenho sinusite, porque tu está com dor aqui. Aí o Glauber está lá e a Ana vai dizer: mas acontece o seguinte, Glauber, é que eu nunca orei por cura nem por mim, eu peço sempre para a irmã Lidiane orar por mim. E a irmã Lidiane, ela tem um poder, eu vou ligar para ela. E aí a gente rasga a Bíblia. Porque a irmã Lidiane é temporal. Ela tem uma idade X que termina a jornada dela nessa vida e precisa se renovar. Então ela deixa a irmã Julie, que dá continuidade, traz os netos, que eu preciso que aconteçam de uma vez, para eu ter vigor para ensinar a jogar bola. Mas acontece que a gente começa a ir, ele diz assim: eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer obras maiores. Versículo 13, ele diz o seguinte: vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei para que o Filho glorifique o Pai. Então ele está te dizendo: sim, peçam qualquer coisa em meu nome e eu farei. Então ele está te dizendo: está com dor de cabeça? Eu declaro agora em nome de Jesus, toda dor de cabeça saia pelo poder que há nesse nome. Não é a irmã Maria. Que as irmãs Maria hoje não usam mais coque, elas aprenderam a fazer chapinha. Esses dias eu fui numa casa de uma irmã que inovou. Ela mesma faz a sua própria progressiva. Ela mesma. Ela se... Nunca vi ela crespa. Se ela me mostrar uma foto crespa, eu vou achar que é Satanás. Porque nós precisamos aprender a ter os nossos organismos de defesa. Quem vai orar hoje? Eu. Quem vai liberar a cura hoje? Eu. Quem vai declarar o fim do ciclo da divisão no nosso meio? Eu. E essa igreja, ela tem o poder do Espírito Santo para continuar. Essa igreja que está formatada na rocha, dá uma cutucada no Gabriel aí, o Gabriel vai dormir. Levanta e te posiciona como homem que casou agora. Senta direitinho, bonitinho. Olha tua esposa te olhando do teu lado aí. Casou agora, irmãos. É o cansaço, vocês entenderam, né? Faz parte do processo. Tem que deixar ele, dar uma aguinha. A igreja de Jesus Cristo, ela é uma igreja poderosa. Vocês podem repetir isso comigo? A igreja de Jesus, ela é uma igreja poderosa. Mas por que não acontecem milagres nas igrejas? Porque elas não são a igreja de Jesus. Uau! Ah, mas lá na minha igreja não acontece. Porque ela não é a igreja de Jesus. Ela não é cristocêntrica. Ela é pautada em pensamentos, sentimentos e emoções. Porque a igreja é cristocêntrica, se tem alguém enfermo entre nós, chamem os presbíteros. E pelo poder de Jesus, eles serão curados. Vocês entenderam como é que é a igreja cristocêntrica? Então, eu estou numa igreja que não tem sinais e maravilhas, o que graças a Deus não é o nosso caso. Essa igreja não é cristocêntrica. Porque os sinais precisarão acompanhar aqueles que creem. Então a Bíblia diz em João 3,26:
e foram ter com João e lhe disseram: a igreja construída sobre a rocha é formada de amigos do noivo. João 3,26. A igreja firmada e construída sobre a rocha, ela está em João 3,26. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: para por um instante aqui. Sabe o que os diagnosticadores fizeram? Vocês que estão aí do ladinho. Sabe o que os diagnosticadores fizeram? Eles acharam até que Jesus estava errado em batizar. Os caras começaram a achar que Jesus estava tomando o lugar de João Batista, cara. Então os caras foram até João Batista e disseram: tem coisa errada, aquele cara está lá batizando em nome próprio. O sujeito é tão ousado que ele não diz mais em nome de Jesus. Os caras foram contrariar Jesus, Vitor. A igreja dos diagnosticadores foi contrariar Jesus. Eles foram a João Batista e disseram: tu tem que tomar uma atitude, cara. Esse cara está lá batizando. Ele não pode batizar. Quem batiza faz 20 anos aqui é tu. Só tu tem autoridade para batizar em nosso meio. Os caras estavam contrariando Jesus, né? A igreja de diagnosticadores, ela começa a contrariar até Jesus. Porque olha a resposta de João Batista. João Batista estava dizendo o seguinte: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria que já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e eu diminua. Então João Batista, o amigo do noivo, ele olha para os caras e diz assim: o amigo do noivo, ele não é diagnosticador. O amigo do noivo é precursor. Vocês podem repetir isso comigo? O amigo do noivo, não é diagnosticador. Ele é precursor. Então o amigo do noivo veio primeiro, mas a noiva é do noivo. Então é necessário que ele cresça e eu diminua. Deixa eu te dizer para encerrar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Os amigos do noivo não discutem entre eles quem é o maior. Os amigos do noivo celebram porque são servos no reino de Deus. Os amigos do noivo não discutem: eu faço mais do que tu, o Nicolau é maior do que eu na nação, o Davi é maior do que eu na nação. Os amigos do noivo, eles não são assim. Os amigos do noivo, eles celebram a autoridade que o outro tem. Os amigos do noivo se unem em fé. Aleluia, glória a Deus. E anunciam o noivo. A pastora me dizia para mim fazer o encerramento. E eu dizia para ela: eu não quero fazer o encerramento, eu quero ouvir o Davi. Ele vai pregar uma vez só, eu quero ouvir ele duas, como eu vou ouvir os outros, eu quero ouvir ele. Ela dizia: mas tu tens que pregar no encerramento, Fabiano. Com mulher se discute ou se conversa e se aceita algumas coisas? Se aceita, irmão. Não vai ficar atazanando uma semana inteira. Eu acatei a decisão. Porque eu sei que tem uma incumbência em mim, que é de anunciar a volta de Jesus até que Ele venha. Eu declaro sobre a minha vida todas as vezes: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu tenho preparado o caminho do Senhor. Eu sou uma voz dessa sociedade.
Eu não posso me calar. Se é para me pregar, eu vou pregar. Mas os amigos do noivo, eles não ficam discutindo quem é melhor, quem é pior, quem faz certo, quem faz errado. Os amigos do noivo, eles celebram a unidade do reino. Eles estão juntos, eles andam juntos, eles profetizam juntos, eles se dão as mãos. Para que nós venhamos a crescer, nós vamos precisar nos dar as mãos. Eu quero que você pegue a mão dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela: não dá para continuar com a mesma maturidade que tu tem. Tu és inconstante. Não dá para começar maravilhosamente bem e amanhã dar um pitizinho e dizer: eu não quero mais. Eu já não quis mais 300 mil vezes. Eu já não quero mais pelo menos uma vez por semana. Há 15 dias atrás nós tínhamos 87 inscritos. E a contratação de uma responsabilidade de 40 mil reais. Teve gente que ligou para vir no culto da noite. Eu posso ir ainda? E indo eu posso comer? Eu pensava, eu desisto. Agora sim, agora eu larguei. Não quero mais saber. Cansei. Aí o Senhor olhava para mim e dizia: isso, Fabiano? Eu disse: não, Senhor, foi apenas um pensamento alto. Aí eu olhava para ela: comer tu não vai, nem que seja a última coisa que eu faço na vida, mas está tudo bem, pode entrar. Porque afinal de contas uns precisavam comer por 4. 87 inscritos. E nós atualizando todos os dias. Aí eu comecei a pensar que tinha gente que não poderia estar porque não tinha condições financeiras. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Funciona assim mesmo. Mas eu não vou nem perguntar, pode ser que seja massivo o desejo de que tenha o ano que vem o Imersão de novo. Isso eu não vou nem perguntar. Mas o Imersão desse ano custou R$150 com alimentação de 4 dias. R$150 divididos por 12. Dá R$12 e algumas. R$12 tu compra de pão no mercado para tomar café. R$12 os caras estão dizendo que estão vendendo uma Coca-Cola. Eu não sabia nem quanto é que custava uma Coca-Cola 2 litros. Diz que está 13 reais. 13 não, passa para 14 então. É apenas um pensamento alto. Tamo junto. O Imersão custou por... Obrigado, Ivan. O Imersão custou por mês uma Coca-Cola. Vocês têm noção, irmãos, de o quanto para crescer nós vamos precisar melhorar? E aí eu comecei a mandar mensagem para algumas pessoas e comecei a dizer: consegui que o Léo abençoasse um, a Thaís abençoou outro. Teve um menino, o Marcelo não está aí, né? O Marcelo teve que trabalhar. Marcelo teve que trabalhar, por isso que eu vou falar. Se ele tivesse, eu ia falar igual. O Marcelo pagou com alimentação para 4 pessoas. Sabe qual foi a fala do Marcelo? Ele disse: um dia eu já estive nesse lugar de precisar que alguém pagasse por mim. Eu vou pagar para 4, pastor. R$600, mais os 150 dele, R$750, Marcelo pagou. E nós conseguimos pagar para
pessoas que infelizmente não valorizaram. Não foram as pessoas que foram mais assíduas. Nem sequer sabem a quem devem agradecer, porque é uma exigência dos colaboradores. Mas a gente precisa mudar, gente. Se nós quisermos ser essa igreja firmada na rocha de Jesus, nós precisamos mudar. Não dá para crescer com esse conceito de não valorização. Não dá para crescer com esse conceito de não valorizar cada coisa, cada detalhe, cada sentimento. Não dá para crescer sem o conceito de valorizar cada cadeira que está sentado, cada copo de água que foi entregue. Não dá para crescer, irmãos. Cada água que foi dada para os pastores, cada Coca-Cola que foi dada para os pastores, fui eu que paguei. Porque eu aprendi o que é fazer parte de algo no reino, irmãos. Os amigos do noivo, eles precisam anunciar a volta do noivo, mas eles precisam ser parecidos com o noivo. A igreja dos amigos do noivo, ela precisa ter um posicionamento diferente para crescer. Eu encerro te dizendo, João Batista, e agora eu queria convidar todos esses que estão aí fora para vir para cá, para a gente poder orar em unidade. Não quero que ninguém fique aí, irmãos. Venham todos para cá, sem exceção, com filhos ou sem filhos. Vamos todos orar juntos aqui. João Batista, ele é esse tipo de amigo do noivo que celebra cada detalhe. Eu vou esperá-los, irmãos, mesmo que vocês estejam demorando. Se acheguem perto de pessoas. A igreja é cheia, ela é feita de pessoas. Igreja é ajuntamento santo. Igreja é o acúmulo de imperfeitos batalhando pela perfeição. Igreja é esse conceito. Vem, Maio. Todos, venham. Igreja é esse conceito. Igreja é aceitar a diferença dele. Igreja é aceitar a diferença dela. Igreja é lutar pela causa. Igreja é celebrar o que tu tens. Igreja é celebrar a tua família. Traz uma camisa, Siquinho, por favor, da Second House lá. Quer que eu te diga coisas que não entram na minha cabeça? Quer que eu te diga coisas que não entram na minha cabeça? Eu vou te dar um exemplo. Que igreja é essa? Ela é a tua igreja? E a grande maioria das pessoas comprou camiseta do Templo Sião. A tua bandeira tu não usa. Centro Sião é uma igreja. Second House é uma igreja. Centro Sião é um ministério de louvor. Second House tem 5 ministérios de louvor. Centro Sião gravou um CD. Second House tem a maior de todas as condições do mundo, gravou um CD. Provou isso esse final de semana. Second House é uma família. Centro Sião é uma família. Não são diferentes, são a mesma. Não entra na minha cabeça isso. Isso não entra na minha cabeça.
Sabe por quê? Porque desde os tempos bíblicos, Norma, através de Jacó, Deus começou a separar os povos em tribos. Então tinha uma tribo responsável por uma arma, tinha uma tribo responsável pelo cuidado das coisas, tinha outra tribo responsável por outras coisas, e as coisas foram se estendendo. E nós hoje somos divididos em tribos, e nós chamamos essas tribos igrejas, e a nossa tribo chama-se Second House. Para eu lutar essa guerra, eu preciso estar com o uniforme da minha tribo. E tudo bem você ter o uniforme de outra tribo, mas você não pode lutar a guerra com o uniforme de outra tribo. Você tem que lutar a sua batalha com a sua armadura, com o seu uniforme. Para isso nós vamos precisar melhorar. Nós vamos aprender, ter que aprender a ser igreja, valorizar o que temos. Eu não suporto isso, irmãos. Todo domingo tu desfruta da palavra e do ar-condicionado, da estrutura. Não deixa o Davi precisar vir de Mar del Plata para te ativar. Tem pregadores na tua igreja que podem te ativar. Tem homens e mulheres de Deus que podem te ativar. Para de viver por idolatria. Para de construir ídolos. Os ídolos, eles são de madeira. Eu amo o Felipe e todos os anos eu o trago. Amo! Mas ele não é um ídolo para mim. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha casa. Eu amo a minha história. Eu amo a maneira como nós começamos. Eu amo os erros que cometemos e ajustamos. Eu amo a nossa imperfeição. Mas eu não me conformo com ela. Eu quero sim ter uma camiseta da Última Onda. Eu quero sim ter uma camiseta da City Church. Mas eu não abro mão do meu uniforme na hora da guerra. Eu sou da tribo da Second House. Vocês vão perceber uma coisa. Eu nem trago os meus livros para vender nos acampamentos. Eu vou para Santos e nem levo os meus livros. Eu não levo os meus livros para vender. Eu não preciso disso para minha autoestima ficar elevada. Em um ano eu escrevi 2 livros. E eu não preciso provar que eu sou melhor do que ninguém porque eu escrevo livros. Deixa eu te dizer uma coisa. Valorize o que você tem. Valorize a sua casa. Valorize a sua família. Valorize a sua história. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou aqui porque você é um vencedor. Você é um guerreiro. Tu te alistou nesse exército aqui. Tu te alistou nesse exército aqui. O teu exército é esse aqui. A tua casa é essa aqui. A tua história é essa aqui. Porque senão fica parecendo que tu quer te oferecer para ser do outro time, que tu não faz parte. Está dizendo que não é para a gente usar mais as camisetas, pastor? É lógico que não. Eu vou usar do seu ancião também. Mas o meu time está aqui e eu tenho 2 camisetas do meu time. João Batista, ele tinha uma missão: entregar o bastão para Jesus. João Batista, ele tinha uma missão. Ele tinha que chegar até Jesus e dizer: eu sou a voz do que clama no deserto, eu preparei o caminho para ti, mas é chegada a tua hora, agora o bastão é contigo.
Só que, Marcelo, é chegada a hora de outras pessoas anunciarem. Não pode deixar cair, não era a tua hora. Tem que estar atento, o bastão vai chegar nas tuas mãos. João Batista, ele entrega o bastão para Jesus e diz a ele: eu anunciei as tuas obras, eu fui ofendido, eu fui atacado, mas enquanto eles me batiam, eu levava a eles a salvação, eu levava a eles o batismo. O amigo do noivo é assim. Prepara o caminho para o Senhor, para que o que vem depois traga a vida eterna. Ele levava o bastão e entregava o bastão. Eu batizei, eu anunciei arrependimento, eu anunciei a tua volta. E agora que tu chegou, tu chega com vinho novo. O vinho novo é melhor. Agora que tu chegou, as pessoas elas vão ter salvação eterna. Agora que tu chegou, as pessoas elas vão ter cura. Agora que tu chegou, ninguém mais morre por enfermidade se tu não quiser. Agora que tu chegou, ninguém mais fica cativo a pecados, porque tu, Salvador, está entre nós. Mas João Batista dizia: até aqui eu cheguei, eu era um amigo do noivo. Aqui está minha camiseta, a camiseta dos amigos do noivo. Os amigos do noivo, deixa eu te dizer um negócio. Presta atenção em mim aqui. Os amigos do noivo são rejeitados. Os amigos do noivo não são aceitos em qualquer ambiente. Os amigos do noivo, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: mas ele paga de santo, mas ele é cheio de defeitos. Os amigos do noivo não são diagnosticadores. Os amigos do noivo são os carregadores da carroça. O verdadeiro amigo do noivo, ele carrega a carroça para alguém subir em cima e andar. O verdadeiro amigo do noivo, ele entrega o bastão para Jesus, mas ele não para de fazer o que tinha que fazer. Ele bota a carroça nas costas e sempre está carregando alguém. Os amigos do noivo são pessoas que não se dão por vencidas. João Batista foi preso, e quando foi preso ele anunciava Jesus. Paulo foi preso, e quando foi preso ele dizia: vocês podem colocar correntes nas minhas mãos, mas a palavra de Deus é livre. Vocês nunca vão acorrentar a palavra de Deus. Enquanto eu for vivo, enquanto tiver fôlego de vida em mim, a palavra de Deus vai ser pregada. Prendam as minhas mãos, prendam os meus pés, mas vocês jamais prenderão a palavra de vida eterna, porque diz a palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sou eu, é Ele. Então aonde Ele está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus é o Senhor, há milagres. Por onde nós andarmos, haverão sinais, haverão prodígios, haverão maravilhas. Porque eu não vou parar de anunciar a volta de Jesus.